Bom, pessoal, vamos iniciar agora a nossa aula. Vamos começar aí com nós três mesmo, daqui a pouquinho deve entrar mais alguém. Lembre de clicar no link que eu acabei de enviar para vocês estarem fazendo a chamada virtual de vocês, tá certo? Vamos lá, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para vocês verem aqui que nós iremos trabalhar. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês me digam se estão vendo, tá bom? Vocês estão vendo essa tela aí? Eu tô. Pronto. Então, Eu tô. tá vendo, né? Deixa eu abrir aqui a sala para mais uma pessoa entrar. Olá, Denise. No caso, Denise não. No caso aqui, quem é? Como é teu nome? Eric Marlos da Silva Ferreira. Ok. Ô, Eric, eu mandei um link para você preencher a chamada virtual. Tá lá no grupo de vocês do sexto ano, viu? A gente vai iniciar agora aqui nossa aula de ciências para o sexto ano. Então, assim, é importante que vocês vão me dizendo aí se vocês estão vendo ou não a imagem que eu estou projetando aqui na aula de vocês. Tá certo? Bom, todo mundo está vendo aqui essa tela, né? Compartilhada aí para vocês com o nome da escola, tudo direitinho. Olha só, pessoal, a gente vai aqui retomar um pouco do assunto que foi dado lá semana passada, né? A gente falou aí, a gente tem sempre falado, né, sobre os estados físicos da matéria, dos materiais, e dessa feita a gente tratou um pouco também sobre os estados físicos da água. E hoje a gente vai falar aí de mudanças, né? Na verdade, do ciclo da água, né? As mudanças do estado físico da água que causam aí mudanças no ambiente, né? O ciclo da água, como é que ela funciona, como é que funciona esse ciclo. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre esse assunto. Esse assunto, no livro de vocês do sexto ano, ele vai estar aí localizado na página 21, tá certo? Então, depois vocês consultam o livro. Primeiro a gente vai assistir essa aula, depois vocês consultam o livro e tem aí uma fonte de pesquisa, né, para vocês estarem É de ciências, é? realizando. Isso é de ciências, certo? Depois é que eu vou mandar esse material para vocês. Por enquanto, vocês só vão ouvir que a nossa aula é para que vocês escutem as explicações do professor, tá certo? Olha só, mudanças de estado físico e ciclo da água. No ambiente, a água sofre diversas mudanças de estados físicos que podem ser verificadas por meio do ciclo da água. O ciclo da água, ou o ciclo hidrológico, esse processo permite o estabelecimento dos reservatórios de água, ou seja, as barragens enchem, né, por conta desse ciclo, os rios enchem, e essa água que vai para os rios, vai para os mares e para as barragens, elas acabam retornando no formato de chuva, vamos dizer assim, e depois elas caem novamente. Então ela obedece um ciclo. Esse ciclo, pessoal, ele é natural e ele é muito importante que haja o ciclo para a existência de vida no nosso planeta. Porque se não houvesse o ciclo da água, vamos dizer assim, era como se não houvesse. Imagine que você é um agricultor e que você plantou aí na sua roça pés de coentro, né? Se você não tiver como aguar aqueles coentros, eles não vão desenvolver. E se desenvolverem, eles vão morrer logo, né? Seco, vão secar, porque não tem água para molhar eles. Então, assim, o ciclo da água, ele acaba pegando um gancho aí nessa ideia, né, de agricultor. Ele é o ciclo no qual a água ela sai aí do estado líquido, certo? Ela sofre um processo de evaporação, tá bom? Vamos ver aqui mais abaixo que vocês vão entender melhor. Olha só, na letra A aqui, vocês estão vendo aqui esse quadrinho aqui com a letra A, eu estou passando o mouse. Estão, né? A água existe na superfície da Terra e ela sofre o quê? Uma evaporação, como eu acabei de falar. E juntamente com a água da respiração e da transpiração dos seres vivos. Ou seja, não é somente aquela água do rio, nem a água do mar que sofre a evaporação. Tem também a evapotranspiração. Por que chama-se de evapotranspiração? Porque é dada pela transpiração do nosso organismo. Você sua, quando você sua, você elimina a água do seu corpo. Essa água que você elimina do seu corpo, ela acaba sendo evaporada
e também sobe para a atmosfera da Terra para aí sofrer um processo de... Ela sofre aí, no caso, um processo de transformação. Passa do estado líquido para o gasoso. Aqui na letra B, vocês vão observar aqui, ó, na letra B, a água no estado gasoso, ao atingir as regiões mais altas da atmosfera... Deixa eu abrir aqui a sala para mais um aluno. Olá, boa tarde. Nós já estamos dando a nossa aula de ciência, certo? Então fique atento aí, que você vai pegar aí, vai acompanhar aqui com a gente. Eu estou compartilhando aqui uma tela com os alunos. E lembrando, pessoal, vai lá no link depois da aula, certo? E marca a sua presença. Tá joia? Boa tarde, Gabriel. Bom, vamos lá. Voltando aqui para a nossa aula. Então, quando a água ela sofre esse processo de transformação física dela do estado líquido para o gasoso, ela se torna bem leve e assim ela sobe para a atmosfera da Terra, né? Ela sobe na forma de partícula, bem pequenininha mesmo. Você só consegue observar essas partículas ao olho nu, ou você fazendo uma evapotranspiração em um espelho, você vai perceber lá umas gotículas de água no espelho. Quando você sopra no espelho numa lente, você percebe que existem gotículas de água ali naquela lente. Muito pequenas mesmo, quase não são visíveis ao olho nu, a não ser que você faça isso que eu estou dizendo, tá certo? Então assim, essa água, pessoal, ela sai do estado líquido, dos rios, dos mares, da nossa transpiração, da evapotranspiração das plantas, porque as plantas também perdem água para o ambiente, tá bom? Então com a perda dessa água, ela sobe para a atmosfera da Terra em um outro formato, que é o formato gasoso, certo? Então a água ela sai do estado líquido para o gasoso. E lá nas altas altitudes, né, essa água ela vai sofrer um outro processo. Devido à baixa temperatura, ela vai acabar se condensando. A condensação, pessoal, é a união dessas partículas formando gotículas. Então essas partículas de água que sobem no espaço, que pode ser muito bem fácil vocês verem isso quando sua mãe está fazendo o almoço de vocês ou a janta, né? Quando ela pega lá a tampa da chaleira, que ela levanta, gotículas de água que saiu do formato gasoso, elas se prendem na tampa e acabam condensando, formando gotículas de água maiores. E aí você vai perceber uma pequena chuva, né? Ocorre uma pequena chuva, porque quando ela tira lá a tampa, aquela água ela se junta e escorre. E às vezes até mela o fogão, e às vezes ela briga até com você, né? Não faça assim não, para não melar o fogão e tal. Então assim, é só para que vocês entendam como é que funciona essa questão da evapotranspiração, tá certo? E no caso da transformação da água do estado líquido para o gasoso. E que depois desse estágio não para por aí, porque depois do gasoso ela se condensa e vai formar o quê? Pequenas gotas de água líquida, e que continuam suspensas até formarem as nuvens, certo? Depois da formação das nuvens, aí vem outro processo. Vamos lá. Pequenas gotas de água que nasceram, ó. Vocês estão vendo aqui a letra C do quadrinho aqui, ó. Letra C do quadrinho, aí tem aqui, ó. Pequenas gotas de água se unem formando gotas cada vez maiores, até que chove, né? Até que a chuva venha a precipitar, haja precipitação de chuva. E dependendo das condições de pressão, temperatura, pode ocorrer a solidificação da água, e a precipitação ocorre na forma de granizo. Ou seja, se dependendo, pessoal, da temperatura e da pressão atmosférica lá no espaço, se ela for muito fria, né, se a temperatura estiver muito baixa, aquelas gotículas de água que estão presas naquela nuvem, ela vai se transformar em pequenos conglomerados de gelo, né, que chama-se de... Aí vocês vão ver, cai o granizo, chama-se granizo, tá bom? Então aí você já viu que a água já saiu do estado líquido, foi para o gasoso, subiu a atmosfera. Na atmosfera ela sofreu um processo de condensação, tá bom? Então ela sofreu um processo de condensação. Depois do processo de condensação, ela volta para o estado líquido. E quando ela volta para o estado líquido, ela vai acabar caindo na forma de chuva ou de granizo, e isso dependendo muito da temperatura e da pressão na atmosfera, tá certo? Então aqui na letra D, nós vemos que nas geleiras, além da fusão, o gelo pode sofrer sublimação.
e a água no estado gasoso pode se condensar e retornar à superfície. E assim, pessoal, ocorre o processo do ciclo natural da água, né? Que é muito vital, lembrando, é muito vital, é muito importante para que haja vida na Terra. Porque se não fosse esse ciclo da água, não haveria chuva. E sem chuva não haveria, vamos dizer assim, de forma mais abrangente, não haveria água nos rios, né? E também não haveria a possibilidade da agricultura, né? Como é que você plantaria se não ia haver chuva? Como é que você vai colher? Porque a planta precisa de chuva para que ela se desenvolva. Sim ou não? Não é verdade? Então aqui, na letra E, vocês vão observar que a água retorna à superfície da Terra e abastece reservatórios de água, como rios, lagos, mares, oceanos, que é o que eu acabei de falar, devido a esse ciclo, né? No solo, a água pode se infiltrar, ser absorvida pelas raízes dos vegetais ou se acumular em reservas. Quem já ouviu falar aqui de poço artesiano? Poço artesiano, ele é um poço cavado em uma terra seca, aparentemente seca, né? Na superfície dessa terra ela é seca, mas embaixo, pessoal, dessa terra seca existem lençóis de água, chamados lençóis freáticos, né? São os lençóis freáticos. Eles, ali tem imagine um rio passando por debaixo ali daquela terra seca. É mais ou menos aí dentro dessa dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Dentro desse conceito, já que vocês já observaram aí como é que se forma, né, esse ciclo natural da água, o ciclo da água, que é também chamado de ciclo hidrológico, hidro porque é água, né? E lógico é estudo da água, esse ciclo hidrológico. Então vocês percebem, pessoal, a importância de se conhecer desse assunto, de se saber desse assunto, né? Então tá aqui, eu vou deixar aqui uma atividade, certo? Essa atividade aqui é uma atividade curta, uma atividade pequena, só tem 5 questões, para que vocês, refletindo no que foi dito agora, vocês possam respondê-las, tá bom? E use o livro didático de vocês como fonte de informação dessas atividades, para que vocês fiquem a par, né? E possam responder também de maneira mais fácil, né? Mais fácil. Qual a importância do ciclo da água para nossas vidas, né? Por que é importante esse ciclo da água? Será que ele tem alguma finalidade? Será que ele é importante? De que ponto de vista ele é importante? Então você vai dizer aí, não, professor, o ciclo da água ele é importante porque é através dele, né, por meio dele, que há a possibilidade de vida na Terra. Por quê? Por conta disso, disso e disso. E sem água, pessoal, vamos pensar aqui quando há uma estiagem muito grande, né? Que até se vocês forem aí da zona rural, vocês vão observar que os pais de vocês sempre esperam as estações chuvosas para que haja o corte da terra e o plantio. Não é isso? Então, assim, é muito importante. É muito importante para que vocês possam ter alimento, né? Primeiro ter alimento. E água também mata a sede, né? Precisa de água para alimentar para hidratar os animais, para lavar roupa, para limpar a casa, para tomar banho, para beber. Então, a água é uma matéria muito importante na nossa vida, né? E aqui o segundo diz o seguinte: quais são os estágios do ciclo da água? Então você vai dizer aí quais são os estágios do ciclo da água. O que acontece com a água, né? Aqui tem os estágios. Se você prestar atenção nessa bolinha do meio, tem todos os estágios da água. O que acontece com ela, né? Quais são os estágios do ciclo da água? A terceira questão, eu quero que vocês façam uma pesquisa e descubram se em sua região, quando se inicia o período das chuvas. Aí você vai dizer, eu posso perguntar a papai e a mamãe? Pode, né? Eles devem saber mais ou menos aí quando é que se inicia o período das chuvas, tá certo? Então você vai colocar lá quando é que se inicia o período das chuvas em sua região. A maioria das regiões, pessoal, tem 2 períodos, né? Um período de inverno e as chuvas de trovoada também que ocorre antes do inverno, né? Aí no quarto, faça uma pesquisa sobre se na sua região o clima é agradável. Se for agradável, eu quero que você justifique. Se não for, que você justifique. Professor, aqui o clima não é agradável, é quente, é muito opressivo, né? Você não consegue dormir de noite, você não consegue dormir de dia. É aquele calor intenso, é muito quente a minha região, então é muito fria, eu sinto muito frio, eu não consigo dormir de noite também devido ao frio ser muito grande. Então assim, aí você vai
dizer nessa quarta questão se ela é agradável ou não o clima na sua região, tá certo? E a quinta você vai fazer um experimento e descrever o que ocorre e qual dos estados físicos da água ocorre quando fervemos a água, tá bom? Então assim, é muito fácil. Você nem precisa fazer fogo e acender lá o fogo e colocar água, não. Quando sua mãe estiver cozinhando, você pega o caderninho de vocês, fica um pouco próximo, não muito próximo da panela, mas fica observando o que acontece com aquela água, né? E o que ocorre lá com essa água, que estado físico ela vai sofrer. Não é fácil, pessoal, as questões, não dá para vocês responder de boa. Eu acredito que sim, né? Não dá? Sim. Pronto, tem 6 pessoas aqui conosco na nossa aula hoje. Bom, pessoal, eu vou dar um tempinho agora para vocês tomarem uma água. Vocês têm alguma dúvida sobre a aula anterior? Alguma questão para a gente tratar? Não, né? Quem já assinou lá eu vou dar esse tempinho agora a vocês para vocês fazerem a chamada lá. Clica lá no link e você preenche seu nome completo e bota a série e envia para mim, tá certo? Certo. Pronto, daqui a pouquinho eu retorno com a nossa aula de ensino religioso. Eu vou pegar até a tela aqui agora da nossa aula de ensino religioso. Para ver a apresentação. Vou agora pegar aqui a nossa tela de ensino religioso. Pessoal, tá dando para entender, né? Mesmo assim, nesse modelo de aula.